Nós estamos de volta com o Nova Itália, sempre aqui pela CNT, para todo o Brasil. Esse encontro nosso de domingo à noite. Lembrando a você que nós estamos também nas antenas parabólicas 1080 MHz, na polarização horizontal. Você está em casa e fala assim, nossa, como o Ivo trocou rápido de paletó. Não, claro que a entrevista com o senador Fausto Longo, que nós mostramos agora, já estava gravada, o senador está na Itália. Nós estamos já ultimando os preparativos, que nós vamos fazer uma conexão Roma com ele, via satélite, via Skype, aonde ele estiver no momento do programa, ele vai entrar para bater um papo com a gente já está estudando isso direitinho para trazer todo esse clima da Itália para você também. E lembrando a você que você pode continuar batendo um papo com a gente nas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o Nova Itália, o nosso Twitter é o @PGM Nova Itália, o nosso Instagram é o @Nova Itália e o nosso portal, o nosso site é o www.portalnovaitalia.com.br. Meu querido Franco Cava, você no samba, na Itália no samba, enfim, e aí foi participar desse projeto que eu acho espetacular. Eu entendi ele de uma forma muito global, claro, né? Mas eu queria que você dissesse, contasse ele pra gente em detalhes, esse projeto de levar artistas para lá, de artistas terem essa integração, essa interatividade com a Itália. Então, a Enit é o órgão de turismo da Itália. E eles estão, para expandir, para divulgar, assim, digamos assim, o turismo na Itália, eles escolheram o Brasil, assim como outros países, como a China, também a Rússia, para promover assim, o turismo. Eles escolheram artistas para levarem para a Itália num passeio formidável, em cidades muito pouco conhecidas algumas, sabe? E esses artistas deveriam se inspirar nessa viagem maravilhosa e, na volta, produzirem obras ligadas a essa viagem. Como essa viagem, como esse encontro nessas cidades históricas, algumas até desconhecidas para a gente, assim, isso poderia afetar nessa produção artística, né? Foram grandes artistas consagrados, como Petkov, Cassiporé, foi o Cláudio Tosi, né? Enfim, então, outros nomes importantes. Franco Cava, que é importantíssimo também. E fomos divididos em dois lados da Itália. Alguns artistas foram no versante do Tirreno, que é do lado de Nápoles, e no versante adriático, da parte de Veneza e toda aquela parte. A você coube? Então, eu fiz parte desses artistas, entre aspas, mais jovens, que fizeram a parte do Adriático. Então, a gente fez toda a parte que vinha de Trieste, Bolzano, que é no interior, Trento, que também é no interior, mas depois voltamos para o litoral, que é Veneza. Passamos um pouquinho para o interior, na cidade maravilhosa de Ferrara, que é a cidade do Antonioni. Depois fomos descendo até Apulia, até chegar em Alberobello, perto de onde nasceu o Domenico Modugno de Volare, assim. Até o ponto máximo, no nosso caso, foi chegar numa cidade que para todos nós foi uma grande descoberta. Eu já tinha ouvido falar que era muito especial, o nome da cidade é Matera. É uma cidade incrivelmente, assim, vários filmes foram rodados lá, inclusive do Mel Gibson, sobre a Paixão de Cristo, foi rodado o filme do Pier Paolo Pasolini, muitos outros, né? Muitos outros filmes. Então, a cidade realmente é deslumbrante. Então, quando nós voltamos, assim, cada um no seu setor, na parte desses artistas jovens, o fotógrafo Rodrigo Eribe, e, enfim, fez fotografias lindas. O Ding Música é um artista também plástico, também fez a sua concepção. E vocês caminhavam juntos, todos juntos, trocando Sim, ideias, batendo papo, exato, fazendo as coisas? E eu, como músico, fiz uma música assim, que retratasse essa viagem, que falasse um pouquinho da Itália, que falasse um pouquinho desse momento. O nome da música eu batizei como Mediterrânea, em homenagem, assim como a Tropicália trouxe essa mistura de tantos elementos, né? Você acabou fazendo uma mistura muito interessante, né? Mediterrâneo com Itália, com Tropicália, né? Exatamente, é uma coisa muito legal. E a Itália realmente, ela é o grande luxo do mundo, assim. Nós temos, ainda mais nós que vemos de um país jovem que nem a gente, assim, arquitetonicamente, assim, a nossa arquitetura, as nossas cidades, elas têm, assim, têm uma característica muito mais moderna, do moderno, muitas vezes até da ostentação, que é muito parecida até com
com essa coisa americana, né? Aí a gente chega numa Itália você vê que cada cantinho, cada obra, não só histórica, como pinturas, então a gente pode definir que realmente a Itália é o grande luxo do mundo, né? Agora, vocês fizeram toda essa incursão pela Itália e aí vocês pararam lá mesmo para fazer a sua obra ou vocês vieram embora? A gente concebeu isso no Brasil. Depois de alguns meses, a Enit organizou uma grande mostra itinerante em todo o Brasil. Ah, legal. Aí a gente fez Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, no Ibirapuera. Era um palco, uma tenda inflável. Então, depois, não em todos os lugares isso foi levado em consideração, porém era muito especial, único. E eu me apresentei em todas as cidades. Tive o prazer também na música. Eu queria trazer uma italianidade tradicional, com a voz linda da Mafalda Minosi, ela tem uma extensão, ela tem um potencial vocal incrível, né? Agora, claro que eu vou pedir para você fazer um pedacinho. Eu vou tentar fazer um pedacinho, se eu me lembro. O texto parece quase um samba enredo, mas retrata um pouquinho. Vou tentar fazer um pedacinho. Isso, faz aí um pedacinho pra gente. Sou a lua de Amalfi no céu de Copacabana. Sou a neve dos Alpes nas noites curitibanas. Sou a voz de um tenor em uma bossa singela. Arlequim Pierrot no carnaval da favela. Sou a arte que pulsa na alma paulistana. Sou Bernini, a escultura de uma escola de samba. Come un quadro d'autore, appeso al tuo cuore, questo amore non cambia. Come un'emozione e una vecchia canzone popolare, come un quadro d'autore, appeso al tuo cuore, questo amore non cambia mai. Oggi ti canterò e ti regalerò la mia Mediterrânea. Que beleza! Desculpem, mas é um improviso. Mas ela retrata, a música ela retrata muito bem dessa mistura entre Brasil e Itália. Assim, sempre são dois países que sempre prestigiaram. Ambos prestigiaram a cultura, assim, claro, assim, sem dúvida, desde o cinema, assim, o cinema fantástico, assim, a gente estava conversando sobre esse sucesso agora do Sorrentino com esse filme fantástico, da Grande Beleza, né? Grande, provável e seguro vencedor do Oscar de filme estrangeiro. E a Itália produziu, assim, obras, mesmo contemporâneas. Agora, você lembra de alguma outra obra de algum dos artistas que foram com você? Olha, todas elas foram muito interessantes, assim como o Rodrigo fotografou, por exemplo, a cidade de Matera. Eu fiquei deslumbrado com as fotos. Ele fotografou, fez uma sequência de fotos de velhos senhores nas praças. O envolvimento dele, assim, eu vi ele chorando, porque ele ficou 2 dias conversando com esses velhinhos, e acabou ficando amigo, depois tirou as fotos, né? E como a foto retratava esse envolvimento, assim, não é você querer quase que explorar um pouquinho, explorar de uma maneira fria. Não, ele se envolveu, fez amizade. Teve um deles que ele até foi jantar na casa, assim, um dos artistas, né? Que era parte dele, assim. Então, isso são esses detalhes, assim, que nessa convivência, para mim, foram... E eu sou super fã do Cláudio Tosi, então, assim, ele trouxe toda aquela visão pop. Ele foi, talvez, muito influenciado até por essa pop art. Então, ele fez um retrato do